Mais um ano chegando ao fim e o que temos feito? Quais são os sonhos? Quais são os desejos para o ano que vem? O que você pensa em fazer? O que você pensa em mudar na sua vida? Que esse vídeo possa te direcionar a uma vida nova, uma vida que coloca Deus em primeiro lugar, porque com Ele podemos ter uma vida transformada como nunca vimos antes. Então fica comigo nesse vídeo que Deus ele vai te mostrar o quão é maravilhoso viver ao lado dele, não só em mais um ano que se inicia, mas o resto da nossa vida. Olá, eu sou a Renata Figueiredo e estarei com você nessa jornada rumo à Terra Prometida. Deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso vai ajudar muito a Palavra de Deus ser espalhada cada vez mais. O Espírito Santo, ele nos dá essa palavra gloriosa hoje, que está lá em Salmos 127. É um salmo pequeno, ele só tem 5 versículos, mas são 5 versículos que dizem muito para aqueles que querem ter uma vida nova, para aqueles que querem, meus irmãos, entregar a sua vida para Jesus e ver o novo acontecer, ver algo novo acontecer na vida delas. Então abra comigo aí em Salmos 127, onde o título é, na minha Bíblia, Segurança, Prosperidade e Fecundidade vem só de Deus. Versículo 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, o que a gente pode pegar desses versículos, meus irmãos, é a humanidade sempre correndo, sempre sem tempo para nada. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E muitas vezes perdem o melhor, perdem muitas vezes o crescimento dos filhos, saúde principalmente, por conta das ansiedades desse mundo, por conta das preocupações desse mundo, e vão se deteriorando ao longo do tempo, porque só pensam em uma coisa, geralmente só pensam em dinheiro, só pensam em sucesso, fama ou, sei lá, subir na vida. Mas eu queria que você, que está me ouvindo nesse momento, parasse um pouco para pensar. Eu não sei como é a sua vida, mas Deus sabe. Deus, ele sabe de todas as coisas, meu irmão. Então, se você parou nesse vídeo, é porque ele tem algo para você. Ele tem algo muito mais grandioso do que simplesmente passar ano após ano correndo para um lado e para o outro, buscando isso, buscando aquilo, tentando realizar seus sonhos diversos, sonhos que só estão baseados nessa vida, em coisas materiais, em coisas que vêm e vão, coisas que passam, como dinheiro, sucesso profissional, seja lá o que for. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a gente não tem que buscar isso, mas o Espírito Santo está dizendo que isso não deve ser a prioridade na nossa vida, porque a palavra diz que em vão vigia a sentinela. Em vão é repousar tarde e acordar cedo, porque se Deus não estiver guardando a sua vida, a minha vida, não vai adiantar de nada. Porque cedo ou tarde, tudo aquilo que a gente tentar acumular nesse mundo vai ser destruído, vai se perder. Porque não terá o Senhor dos Senhores guardando. É simples de entender. Deus, ele é tudo. E se a gente não buscar ele em primeiro lugar, em vão vai ser a gente fazer tudo nessa vida. Em vão vai ser a gente zelar pelas coisas que a gente tem, porque mais cedo ou mais tarde vem alguma coisa e faz a gente perder aquilo. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, como, tô agorando a vida das pessoas, não, mas simplesmente é a verdade, porque se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, o que adianta a gente conquistar alguma coisa? Sabe por quê, meus irmãos? Porque os próximos versículos vão dizer isso. Que há algo muito mais grandioso do que as coisas desse mundo. Há algo muito mais precioso, muito mais poderoso do que acumular riquezas nesse mundo. Do que viver uma vida até boa aqui, mas se a minha alma não estiverem salvas,
E o amanhã, como será? Você sabe, eu sei, se a gente vai estar vivo daqui a 10 minutos, por exemplo. A gente não sabe. Só Deus sabe. Então, quando a gente coloca a nossa vida, a nossa alma nas mãos dele, temos segurança. A gente deita na cama, a gente dorme tranquilo, a gente dorme sem preocupação, porque a gente sabe que o dono do universo, o Deus Todo-Poderoso, está no controle. Uma das características daquele que tem o Espírito Santo de Deus é não se preocupar com as coisas dessa vida. A palavra diz, a gente não tem que se embaraçar com as coisas dessa vida, porque há algo muito mais precioso esperando por nós, além daqui. Nesse versículo 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Ou seja, esse pão de dores são as lutas do dia a dia, você se matar de trabalhar, você fazer tudo o que está no seu alcance, dar toda a sua força. Só que você está dando a sua força naquilo que é passageiro. Experimente colocar toda a sua força em buscar a Deus em primeiro lugar e depois vá atrás dos seus objetivos. E isso sim é a garantia de que aquilo que a gente adquire para a nossa vida vai perdurar. E o que é que a gente adquire para a nossa vida quando a gente busca Deus em primeiro lugar? Paz, uma alma salva. Ele diz, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então Deus, como sendo justo, para aquele que o busca, ele dá muito mais. É aquela coisa, Deus ele é justo. Então aquele que luta, que batalha, que trabalha, ele vai conquistar o pão dele. Porque Deus é justiça. Quando a gente planta, a gente colhe. Mas para aqueles que plantam santidade ao Senhor, aqueles que plantam comunhão com o Pai, esses eles trabalham sim e recebem muito mais, porque confiam em Deus, recebem saúde a mais, recebem uma paz que nada nem ninguém pode tirar, recebem a fé, uma fé que auxilia em tudo, que quando vem os problemas, você não vai se desesperar, porque você tem a fé de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele não vai deixar que falte nada na minha vida. É isso que faz a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença está aí, que Ele faz algo diferenciado. Aquele que serve ao Senhor tem uma vida diferente do que aquele que não serve, porque Deus é justo, porque Deus é poderoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está na palavra, meus irmãos. Então no versículo 3 de em diante, ele fala da herança que aqueles que buscam ao Senhor terão. Ele diz, eis que os filhos são herança do Senhor. Imagina sermos filhos de Deus, sermos herdeiros de tudo o que Deus tem. O que é que Deus tem? Tudo, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador. Somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros de Cristo, porque Ele é nosso irmão. A partir do momento em que a gente aceita, que a gente recebe o que Jesus fez por nós, Ele não é apenas o nosso Pai também, Ele é o nosso noivo, somos a noiva de Cristo. A palavra diz que Ele também é o nosso esposo e Ele é o nosso irmão. Herdaremos o trono de Deus assim como Ele já herdou. Seremos co-herdeiros de Cristo. E olha o que a gente herda, muito mais glorioso do que as coisas desse mundo. A gente herda a vida eterna. Glória a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele prepara para nós uma morada eterna, ruas de ouro e paz ao lado dele pela eternidade. Quem é que não quer isso, meus irmãos? Você sabendo disso agora, se você não sabia, o galardão que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, você ainda vai querer se contentar com coisas passageiras desse mundo? Você ainda vai querer permanecer se preocupando, se descabelando pelos problemas desse mundo que vêm e vão, passam? Eu creio que não. Porque o que Deus tem preparado pra gente é muito maior do que tudo isso. É muito maior do que pessoas que falam mal da gente. É muito maior do que dificuldades no casamento, na empresa, nos filhos. É maior do que tudo.
Então, quando a gente tem o maior tesouro que existe, que é o Espírito Santo dele, a mente de Cristo, nada pode nos parar, nada pode nos abalar, porque ele é Deus e ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, que glória é saber que Deus é poderoso assim e que guarda os seus filhos todos os dias, aqueles que o buscam. Então ele continua: e o fruto do ventre, o seu galardão. Então o fruto do ventre daqueles que amam o Senhor, daqueles que buscam ao Senhor, será o nosso galardão no alto. Quais são os frutos que a gente pode dar quando recebe a Cristo, quando entrega a nossa vida a Deus? Frutos de justiça, frutos de paz, frutos de poder ajudar aqueles que estão numa situação difícil, que ainda não conhecem a Deus, por exemplo. Frutos da gente poder exalar o perfume de Cristo na nossa família, a gente poder ser algo para alguém e, em primeiro lugar, a gente levar a Deus sempre dentro da gente. E as nossas atitudes, que são os nossos frutos, evidenciarem Deus na nossa vida, um amor de Cristo na nossa vida. Porque isso é bênção, meus irmãos. Isso é sustento. Quando a gente doa para alguém, quando a gente se doa, a gente pensando ou não no que a gente fez. E que a gente não tem que pensar mesmo. A gente não tem que buscar receber algo em troca. Não, a gente faz por amor. A gente faz por amor a Deus em primeiro lugar. A gente faz por amor ao próximo, que são os 2 maiores mandamentos. Então a gente faz isso de uma forma natural, de uma forma a agradar a Deus em primeiro lugar. E a gente não espera nada em troca. Mas mesmo assim, a gente não esperando nada em troca, que é o certo, Deus ele vai e nos traz bênçãos. A maior de todas as bênçãos, a maior de todos os galardões, é a vida eterna, ao lado dele eternamente. Eu oro para que você, meu irmão, todos nós, possamos zelar mais por isso nesse novo ano que se inicia. Um ano está acabando, eu não sei o que você fez esse ano, não sei como foi a sua vida esse ano. Eu não sei se você um dia já pensou em entregar a sua vida a Deus. Você já pensou em aceitar Jesus, mas houve alguma coisa que impediu você. Eu oro nesse momento para que você tome essa decisão enquanto há tempo. Você vê o tempo correndo, passando rápido. E o que a gente precisa fazer? Cada vez mais se colocar de joelhos diante do Pai, zelar pela nossa alma, zelar pela nossa vida, porque o tempo está passando, meus irmãos. O fim está chegando, Jesus está voltando para a honra e glória do nome dele. E o que temos preparado? A arca que temos preparado. A arca é a nossa alma, é a nossa vida, os frutos, tudo que a gente faz. Então, que nesse novo ano, que você possa iniciá-lo confiando em Deus, entregando sua vida para Ele e vendo o novo acontecer, vendo tudo novo surgir a partir de uma decisão, a partir de uma certeza. Eu vou me entregar a Jesus, de corpo, alma e espírito, não só de boca, porque Ele sabe de todas as coisas, mas eu vou me empenhar em dedicar a minha vida para Ele. Eu não estou dizendo que você vai se mudar para uma igreja e fazer a obra, não, porque Deus ele pode nos usar aonde a gente estiver. Então, se a direção que Ele lhe der para que você continue trabalhando, fazendo suas coisas, siga colocando Jesus em primeiro lugar, porque eu tenho certeza que tudo novo se fará. Aquilo que preocupava você, aquilo que atrapalhava a sua vida, quando a gente coloca nas mãos de Deus, então Ele faz o melhor. Então, continuando, Ele diz: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. São os filhos de Deus que se entregam a Ele. Como flechas na mão de um homem poderoso. Como flechas na mão do Deus Todo-Poderoso. Flechas que Ele pode lançar para alcançar outros que estão caídos. Flechas que Ele pode lançar para mudar a vida de alguém através da palavra dEle, fazer a vontade dEle. Quando um arqueiro lança as flechas, ele tem um propósito: acabar com os inimigos. Seremos como flechas na mão de Deus,
flechas que vão ao seu objetivo fazer a vontade dele, daquele que o lançou. Então no versículo 5, para terminar, ele diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é uma bolsa que carrega as flechas. O arqueiro. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Não seremos confundidos, meus irmãos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Meus irmãos, que essa palavra possa trazer a diferença para a sua vida, para a minha vida. Quanto mais a gente se voltar para o Pai, melhor. Desejo a vocês um ano novo cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você, se ainda não fez, entregar a sua vida para Jesus, você verá um novo acontecer. Você vai ver os frutos dessa entrega muito em breve. Confie em Deus, de que Ele tem o melhor para você. Vida com Deus, meu irmão, é luta, é guerra, é batalha todo dia. É batalha contra o mal, contra o diabo que tenta nos tirar da presença de Jesus toda hora, todo minuto. Porque a palavra diz que Ele é como um leão ao nosso derredor, só esperando o momento para nos tragar a alma, para nos destruir. Então o que é que a gente precisa fazer quando a gente se entrega a Jesus? A gente precisa se manter vigiando e orando. A glória virá em nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente vê aqui é guerra. Claro, momentos de alegria, momentos de bênçãos, porque a gente luta, mas a gente vence. Mas o nosso maior galardão estará lá em cima, esperando pela gente. Na volta do Senhor Jesus, aqueles que são dele subirão para as bodas do Cordeiro. Então que possamos preservar a nossa alma em mais um ano. Até a volta de Jesus, precisamos nos manter firmes. Eu desejo um feliz ano novo para todos. Um ano novo de vida nova com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.